Era uma manhã de outubro em Três Corações, Minas Gerais, quando o Brasil ainda não sabia que acabava de ganhar seu maior tesouro. 23 de outubro de 1940. Dona Celeste segurava nos braços um menino franzino, quixor, forte, como se já anunciasse ao mundo sua chegada. Dondinho, seu pai, jogador de futebol frustrado pelas lesões, olhava para aquele filho com esperança e medo. Ele sabia o quanto o futebol podia dar e, principalmente, o quanto podia tirar. Edson Arantes do Nascimento. Um nome que parecia grande demais para aquele bebê pequeno, mas que o pai escolheu como homenagem a Thomas Edison, o inventor da lâmpada. Dondinho não imaginava que seu filho iluminaria não apenas o Brasil, mas o mundo inteiro. Os primeiros anos foram de pobreza extrema. A família se mudou para Bauru, no interior de São Paulo, em busca de melhores condições, mas a realidade continuava dura. Edson cresceu vendo a mãe lavar roupas para fora, o pai se arrastar em times pequenos do interior, e as contas que nunca fechavam no fim do mês. A fome era companheira constante naquela casa humilde da rua Rubens Arruda. Mas havia algo que a pobreza não conseguia roubar: a paixão pela bola. Edson e seus amigos não tinham dinheiro para comprar uma bola de couro legítima, então improvisavam. Meias velhas recheadas com papel e amarradas com barbante viravam suas preciosidades. Nas ruas de terra batida de Bauru, descalços e sujos, aqueles meninos descobriam a magia de driblar, chutar, sonhar. Foi nessas ruas que nasceu Pelé. Ninguém sabe ao certo a origem do apelido. Alguns dizem que veio de Bilé, o goleiro que Edson admirava. Outros falam que era uma brincadeira dos colegas que ele odiava no começo, tanto que chegava a brigar quando o chamavam assim. Mas o apelido grudou. E, com o tempo, Pelé se tornaria muito mais que um nome. Seria sinônimo de futebol, de genialidade, de impossível transformado em realidade. Valdemar de Brito, ex-jogador da seleção brasileira, descobriu o garoto por acaso. Estava em Bauru, quando viu aquele menino negro, magro, de pernas finas, fazendo coisas absurdas com a bola. Não eram apenas dribles comuns, era algo diferente. Uma leveza, uma criatividade, uma visão de jogo que não se ensinava. Era dom puro, talento bruto, esperando ser lapidado. Valdemar ficou obcecado. Precisava levar aquele menino para o Santos Futebol Clube, mas Dona Celeste estava apavorada. Ela não queria que o filho seguisse o caminho do pai, cheio de frustrações e dores. Futebol não dá futuro, ela repetia, lembrando das lesões de Dondinho. Mas Edson já tinha decidido. Aos 15 anos, com uma malinha de papelão e o coração cheio de sonhos impossíveis, ele embarcou no trem para Santos. A profecia de Valdemar de Brito foi ousada demais para ser verdade. Este menino será o maior jogador de futebol do mundo. As pessoas riram. Como aquele garoto franzino, vindo do interior, poderia ser melhor que os craques da época? A resposta estava prestes a ser escrita em campo, e seria a história mais bonita que o futebol já contou. Santos, 1956. A Vila Belmiro era um estádio modesto, mas com tradição. Quando Pelé chegou, ainda era apenas Edson, um garoto de 15 anos, assustado com tudo. A cidade litorânea era grande demais, as pessoas falavam rápido demais, e os jogadores do time profissional pareciam gigantes comparados a ele. Lula, técnico do Santos, olhou para aquele menino magricela e pensou que Valdemar de Brito tinha enlouquecido. Mas bastou um treino, apenas um. Pelé tocou na bola e algo mágico aconteceu. Os jogadores experientes pararam para olhar. Aquilo não era normal. O garoto não apenas jogava bem menos, ele reinventava o futebol a cada toque. Dribles que ninguém tinha visto, fintas que desafiavam a física, um controle de bola que parecia sobrenatural. E havia algo mais.
uma inteligência tática absurda para alguém tão jovem. Ele enxergava jogadas 3 lances antes de acontecerem. A estreia profissional veio rápido. 7 de setembro de 1956, contra o Corinthians de Santo André, Pelé entrou no segundo tempo. Nervoso, suando frio, mas determinado, aos 16 anos incompletos, ele marcou seu primeiro gol como profissional. Foi apenas o começo de uma coleção que ultrapassaria números inimagináveis. O Brasil ainda não sabia, mas acabava de testemunhar o nascimento de seu maior ídolo. Os gols começaram a sair em profusão. Pelé tinha uma característica rara: fazia gols de todas as formas possíveis. De cabeça, com ambos os pés, de voleio, de bicicleta, de fora da área, de dentro da área, driblando goleiros, driblando defesas inteiras. Não havia manual de como parar aquele garoto. E o mais impressionante, ele tinha apenas 16 anos e já dominava profissionais experientes. Em 1957, Pelé foi convocado para a seleção brasileira. A notícia causou polêmica. Muito jovem, diziam os críticos. Vai quebrar sob pressão, previam os pessimistas. Mas o técnico Vicente Fiala viu algo especial. E não apenas talento. Ele viu maturidade emocional, fome de vitória e uma capacidade inexplicável de decidir jogos nos momentos mais difíceis. O ano de 1958 mudaria tudo. A Copa do Mundo da Suécia estava chegando e o Brasil carregava um trauma pesado. A derrota de 1950, em casa, aquela ferida para o Uruguai ainda sangrava na alma brasileira. O país inteiro queria apagar aquela mancha, conquistar o título mundial que parecia amaldiçoado. Pelé quase ficou de fora. Uma contusão no joelho durante a preparação deixou todos em pânico. Os médicos recomendaram cautela, mas o garoto insistiu. Eu estou bem, posso jogar. Vicente Fiala tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Escalaria aquele moleque de 17 anos na Copa do Mundo. Se desse certo, seria genial. Se desse errado, seria crucificado. A estreia foi contra a Áustria, mas Pelé ficou no banco. Contra a Inglaterra, novamente reserva. A pressão crescia. O Brasil vencia, mas sem brilho. Era preciso algo mais, algo mágico. Na terceira partida, contra a União Soviética, Vicente Fiala tomou coragem. Pelé seria titular. O mundo conheceria o futebol brasileiro de verdade, e que a apresentação foi aquela. Pelé não apenas jogou bem menos, ele dominou. Contra a França, nas semifinais, marcou 3 gols. Um hat-trick. Na semifinal de uma Copa do Mundo, aos 17 anos, o mundo parou para assistir. Quem era aquele garoto negro, de pernas finas, que dançava com a bola como se ela estivesse amarrada em seus pés? A final contra a Suécia, em 29 de junho de 1958, entrou para a história. O estádio Råsunda, em Estocolmo, estava lotado. A pressão era insuportável. A Suécia abriu o placar. Poderia ser o pesadelo de 1950 novamente. Mas algo diferente aconteceu. O Brasil acordou, Vavá empatou. E então Pelé assumiu o controle do jogo. O gol que ele marcou naquela final desafia qualquer descrição técnica. Ele dominou a bola no peito, deixou-a quicar, passou por um marcador com uma leveza impossível e chutou no ângulo. Tudo em segundos. Tudo com uma naturalidade perturbadora. Ele tinha 17 anos e estava decidindo uma final de Copa do Mundo como se jogasse pelada na rua. Brasil, 5x. 2, Suécia, campeão mundial pela primeira vez na história, e quando o apito final soou, Pelé desabou em lágrimas. Chorou como a criança que ainda era. Nos braços de Gilmar,
o goleiro, aquele menino que jogava descalço em Bauru, que improvisava bolas com meias velhas, que viu a mãe passar necessidades, agora era campeão do mundo. Era o jogador mais jovem a marcar em uma final de Copa. Era, oficialmente, uma lenda. O Brasil inteiro parou. Pessoas choravam nas ruas, abraçavam estranhos, gritavam de felicância. Pelé se tornou símbolo nacional instantaneamente. Não era mais apenas um jogador de futebol. Era esperança, era orgulho, era a prova de que um país poderia ser grande. E aquilo era apenas o começo. O rei acabava de subir ao trono. A volta ao Brasil foi triunfal. Pelé desembarcou no aeroporto, cercado por milhares de pessoas. Todos queriam tocar nele, vê-lo de perto, confirmar que aquele fenômeno era real. Aos 17 anos, ele já não pertencia mais a si mesmo. Pertencia ao Brasil, ao mundo, à história do futebol. Mas com a glória vieram também as responsabilidades, a pressão e o peso de carregar um país inteiro nas costas. No Santos, Pelé se transformou em uma máquina de fazer gols e conquistas. A década de 1960 foi completamente dominada pelo time da Vila Belmiro. E o grande maestro dessa orquestra era o camisa 10. Ao seu lado, jogadores como Coutinho, Pepe e Zito formavam um time que não apenas vencia menos, massacrava adversários. O Santos não jogava apenas futebol, apresentava um espetáculo de arte e técnica. As conquistas se acumulavam de forma impressionante. Bicampeonato da Libertadores em 1962 e 1963, seguido pelos títulos mundiais interclubes. O Santos literalmente conquistou o mundo. Excursões pela Europa, África, Ásia e América do Norte levavam multidões aos estádios. Pelé se tornou o primeiro atleta verdadeiramente global. Ditadores pediam tréguas em guerras para vê-lo jogar. Em 1969, uma guerra civil na Nigéria foi suspensa por 48 horas para que ambos os lados pudessem assistir a um amistoso do Santos no país. Mas nem tudo era celebração. A Copa de 1962, no Chile, começou com grandes esperanças de bicampeonato. Pelé estava no auge, mais maduro, mais forte, mais completo. O Brasil estreou goleando o México por 2-0, com Pelé marcando um golaço. Mas no segundo jogo, contra a Tchecoslováquia, o pesadelo aconteceu. Uma entrada violenta deixou Pelé lesionado gravemente. Virilha rompida, Copa encerrada para ele. O Brasil, com Garrincha, assumindo o protagonismo, conquistou o bicampeonato, mesmo sem Pelé. Foi amargo e doce ao mesmo tempo. Ele comemorou com os companheiros, mas por dentro sentia a frustração de não ter participado plenamente. Era campeão do mundo pela segunda vez, mas não tinha jogado a maior parte do torneio. Aquilo o incomodava profundamente. 4 anos depois, veio a Copa de 1966, na Inglaterra, e essa seria traumática. Pelé chegou como o maior jogador do planeta, mas também como o alvo principal de todos os adversários. A violência contra ele foi sistemática e assintosa. Os árbitros permitiam que jogadores o chutassem, empurrassem, machucassem deliberadamente. Não era futebol, era caça ao homem. Contra Portugal, nas partidas finais da primeira fase, Pelé foi literalmente caçado em campo. João Moraes e outros defensores portugueses o agrediram repetidamente. Entrada após entrada violenta, com o árbitro permitindo tudo. Pelé saiu de campo mancando, humilhado, revoltado. O Brasil foi eliminado precocemente. Era a primeira vez que uma seleção brasileira campeã não passava da primeira fase na Copa seguinte. Naquele momento, Pelé tomou uma decisão.
nunca mais jogaria uma Copa do Mundo. Chega, ele disse aos jornalistas. Não vou mais ser saco de pancadas de europeus violentos enquanto os árbitros fingem que não veem nada. O Brasil entrou em choque. Como assim? O maior jogador do mundo não jogaria mais Copas? Era impensável. Mas Pelé manteve sua palavra. Quando começaram as eliminatórias para a Copa de 1970, no México, ele recusou convocações. João Saldanha, o técnico da seleção, tentou convencê-lo. Nada. A imprensa fez campanha. Nada. Pelé estava irredutível. Até que alguém teve uma ideia brilhante. E se mudassem o técnico? Saldanha saiu de forma controversa e entrou Zagallo, ex-companheiro de Pelé, nas Copas de 1958 e 1962. Zagallo foi pessoalmente conversar com Pelé. Não foi uma conversa técnica sobre futebol, foi uma conversa de coração aberto, de amigo para amigo, de brasileiro para brasileiro. O Brasil precisa de você, Zagallo disse. Não por mim, não pela CBF dever, mas pelo país, pelas crianças que sonham em ser você, pelos brasileiros que precisam de esperança. Pelé cedeu, mas impôs condições. Queria um time ofensivo, jogando bonito, sem retrancas. Queria companheiros talentosos ao seu lado. Queria jogar o futebol que amava, não um futebol medroso e burocrático. Zagallo concordou com tudo. E assim nasceu a maior seleção de todos os tempos. México, 1970. Aquela seleção brasileira entrou para a eternidade. Pelé, Tostão, Gerson, Rivelino, Jairzinho, Carlos Alberto Torres, nomes que viraram lenda. Não era apenas um time de futebol, era poesia em movimento, era arte em forma de esporte. Cada jogo era um espetáculo à parte. O Brasil passou pela primeira fase sem sustos. Pelé estava inspirado, mas também maduro. Aos 29 anos, não era mais o garoto explosivo de 1958, ou o jovem em auge físico de 1962. Era algo melhor. Um jogador completo, que combinava técnica absurda, inteligência tática superior e uma capacidade de liderar que poucos atletas na história possuíram. A semifinal contra o Uruguai teve um peso simbólico enorme. Era contra os mesmos uruguaios que haviam humilhado o Brasil em 1950, no Maracanã. 20 anos depois, a revanche veio de forma categórica. Brasil 3, X 1 Uruguai. Pelé não marcou, mas comandou o time como um maestro. A ferida de 1950 finalmente começava a cicatrizar, e então veio a final. Itália, o outro gigante do futebol mundial. Estádio Azteca, Cidade do México, 21 de junho de 1970. Mais de 100 mil pessoas nas arquibancadas. Milhões assistindo pela televisão, agora em cores. E aquela camisa amarela do Brasil brilhava nas telas do mundo inteiro como nunca. Pelé abriu o placar de cabeça, no melhor estilo dele. Depois, assistiu Gerson, Jairzinho e Carlos Alberto Torres construírem uma goleada histórica. Brasil 4x 1 Itália, tricampeão mundial, e com o tricampeonato conquistou o direito de ficar com a taça dos Rimé definitivamente. Aquele gol de Pelé de cabeça, aquele passe açucarado para Carlos Alberto marcar o quarto gol, aquela imagem dele erguendo a taça no Azteca menos tudo, virou iconografia eterna do futebol. Após a conquista do tricampeonato em 1970, Pelé alcançou um status que nenhum jogador jamais havia atingido. Ele não era apenas o melhor do mundo, era unanimidade absoluta. Até os europeus, historicamente céticos com o futebol sul-americano, renderam-se completamente. Jornais da Inglaterra, Itália, França e Alemanha estampavam a mesma conclusão. Pelé
era simplesmente insuperável, incomparável, inigualável. Mas o peso de ser Pelé começava a cobrar seu preço. As viagens exaustivas pelo mundo, a pressão constante, as lesões acumuladas ao longo dos anos, as entradas violentas que marcaram seu corpo. Aos 30 anos, ele já sentia que o corpo não respondia com a mesma facilidade de antes. Os dribles ainda saíam, os gols ainda aconteciam, mas a recuperação era mais lenta, as dores mais frequentes. No Santos, Pelé continuava sendo o grande protagonista. Entre 1970 e 1974, conduziu o time a mais títulos estaduais, mantendo a hegemonia santista no futebol paulista. Mas algo havia mudado. O futebol brasileiro passava por transformação. Ficava mais violento, mais truncado, menos poético. A retranca e a marcação excessiva ganhavam espaço. O futebol que Pelé representava começava a ser visto como coisa do passado. Em 1974, Pelé tomou a decisão mais difícil de sua vida: pendurar as chuteiras. Anunciou oficialmente sua aposentadoria do futebol. O Brasil inteiro entrou em luto. Era como se uma era inteira estivesse chegando ao fim, e de fato estava. O jogo de despedida na Vila Belmiro contra a Ponte Preta foi carregado de emoção. Mais de 30 mil pessoas choravam nas arquibancadas, enquanto Pelé dava a volta olímpica pela última vez com a camisa do Santos. Ele tinha apenas 34 anos, mas parecia ter vivido várias vidas. Foram 1.116 jogos oficiais pelo Santos, com incríveis 1.091 gols marcados. Números que desafiam a lógica, que parecem erros de digitação, mas eram reais. Pelé não apenas jogava futebol, ele reinventava os limites do que era possível fazer com uma bola nos pés. Mas a história de Pelé, jogador, ainda reservava um último capítulo inesperado. Em 1975, surgiu uma proposta que parecia absurda: jogar nos Estados Unidos. Pelo New York Cosmos, na época, o futebol americano era praticamente inexistente. O soccer, como chamavam, era considerado esporte de segunda categoria, praticado por imigrantes e algumas crianças nos subúrbios. Muitos no Brasil criticaram duramente a decisão. Pelé está se vendendo, diziam, vai manchar sua carreira jogando naquele circo, acusavam. Mas Pelé tinha uma visão diferente. Ele enxergava uma missão: levar o futebol para a América, plantar a semente do esporte mais bonito do mundo no país mais poderoso do planeta. E claro, havia também um aspecto financeiro. O contrato era milionário, algo inédito para um jogador de futebol na época. O impacto foi imediato e surpreendente. De repente, o Giant Stadium, em Nova Jersey, que ficava vazio, começou a lotar. Pessoas que nunca tinham assistido a uma partida de futebol na vida compravam ingressos apenas para ver Pelé jogar. Celebridades de Hollywood apareciam nos jogos. A mídia americana, que ignorava completamente o soccer, passou a cobrir cada movimento do cosmos. Pelé não estava mais no auge físico, mas sua classe permanecia intacta. Ele não corria tanto quanto antes, não acelerava com a mesma explosão, mas sua leitura de jogo era superior a todos em campo. Um simples passe seu valia mais que 10 dribles de qualquer outro jogador. Ele jogava com a cabeça agora, não apenas com as pernas, e algo mágico aconteceu. O futebol começou a crescer nos Estados Unidos. Crianças americanas começaram a jogar soccer nas escolas. Ligas amadoras se multiplicaram. A base que existe hoje, que permite aos Estados Unidos da América ter uma seleção competitiva, foi plantada naqueles anos de Pelé, no cosmos. Ele literalmente criou uma cultura futebolística onde não havia nada. Entre 1975 e 1977, Pelé disputou 64 jogos pelo cosmos
e marcou 37 gols. Não eram números próximos aos seus tempos de Brasil e Santos, mas eram suficientes para dominar a Liga Americana. O time conquistou títulos, os estádios lotavam e o soccer finalmente entrou no radar dos americanos. O verdadeiro jogo de despedida aconteceu em 1º de outubro de 1977. Um amistoso épico entre Cosmos e Santos Number Giants Stadium. Pelé jogaria um tempo por cada equipe, uma forma poética de encerrar a carreira defendendo os dois times que amava. Mais de 75 mil pessoas lotaram o estádio. Celebridades, atletas, políticos, todos queriam estar presentes no momento histórico. Quando Pelé entrou em campo, a ovação durou minutos. Pessoas choravam abertamente nas arquibancadas. Não era apenas o fim de uma carreira a menos, era o fim de uma época dourada do futebol. O jogo foi emocionante, com direito a gol de Pelé. Naturalmente, quando o árbitro encerrou a partida, Pelé foi carregado pelos companheiros de ambos os times. Era o adeus definitivo. No microfone no centro do campo, Pelé fez um discurso simples, mas que ecoaria para sempre. Amor, amor, amor. Repetiu 3 vezes, pedindo que as pessoas amassem umas às outras. Não falou de futebol, de títulos, de glórias. Falou de amor e então chorou. Chorou como aquele menino franzino de 3 corações que só queria jogar bola e ajudar a mãe. Os números finais da carreira são de outro planeta. Mais de 1.300 jogos oficiais, mais de 1.200 gols, marcados 3 Copas do Mundo, conquistadas, único jogador. Na história, 6 títulos brasileiros, 2 Libertadores, 2 Mundiais Interclubes. Incontáveis. Títulos estaduais e torneios. Mas os números não capturam o essencial. Pelé mudou o futebol para sempre. Antes dele, era um esporte. Depois dele, virou arte, poesia, expressão cultural. Ele provou que um menino negro, pobre, do interior do Brasil, poderia conquistar o mundo. Inspirou gerações inteiras, não apenas de jogadores, mas de pessoas comuns que sonhavam grande. A aposentadoria dos gramados não significou o fim de Pelé, foi apenas o começo de uma nova fase. Aos 37 anos, ele tinha pela frente o desafio de transformar sua lenda em legado duradouro. Muitos atletas desaparecem após pendurar as chuteiras, incapazes de encontrar propósito fora das 4 linhas. Pelé seguiu o caminho oposto. Tornou-se embaixador global do futebol e do Brasil. Nas décadas seguintes, sua presença transcendeu o esporte. Pelé virou sinônimo de excelência, de superação, de Brasil no mundo. Empresas multinacionais o contratavam como garoto propaganda. Governos o nomeavam embaixador da boa vontade. A ONU e a Unesco o convidavam para missões humanitárias. Ele não era mais apenas um ex-jogador. Era uma instituição viva, mas nem tudo foi glória absoluta. Pelé cometeu erros, enfrentou polêmicas, tomou decisões questionáveis. Sua vida empresarial teve altos e baixos, com investimentos mal sucedidos e parcerias duvidosas. Houve momentos em que sua imagem foi arranhada por declarações políticas consideradas ingênuas ou por omissão diante de questões raciais. No Brasil, ele era humano, afinal, com todas as contradições que isso implica. A relação de Pelé com a questão racial no Brasil foi complexa e frequentemente criticada. Em um país que insiste em negar seu racismo estrutural, Pelé muitas vezes adotou uma postura conciliadora, evitando confrontos diretos. Alguns o acusavam de ser acomodado, de não usar sua plataforma para lutar pelos direitos da população negra. Outros defendiam que ele escolheu batalhar suas lutas de forma diferente, abrindo portas simplesmente por ser
quem era. A verdade provavelmente está no meio. Pelé cresceu em uma época diferente, sob códigos sociais distintos. Ele navegou em um mundo predominantemente branco e racista, sendo excepcional demais para ser ignorado. Sua existência por si só desafiava estereótipos, mas isso não o isentou de críticas legítimas por não ter assumido posições mais firmes em momentos cruciais. Em 1995, Pelé aceitou o cargo de ministro extraordinário dos esportes no governo Fernando Henrique Cardoso. Foi uma experiência controversa. Ele propôs e aprovou a Lei Pelé, que modernizou as relações trabalhistas no futebol brasileiro, acabando com o passe que prendia jogadores aos clubes. A lei foi revolucionária, mas também gerou inimizades poderosas no meio futebolístico. Pelé descobriu que a política era um jogo muito mais sujo que o futebol. Pessoalmente, Pelé teve uma vida afetiva movimentada. Casou-se 3 vezes, teve 7 filhos reconhecidos oficialmente e enfrentou processos de paternidade que mancharam sua imagem. A relação com alguns de seus filhos foi marcada por distância e mágoas. Ele era um gigante nos campos, mas nas relações familiares demonstrou ser tão falho quanto qualquer pessoa comum. Mas apesar das imperfeições, o legado de Pelé permaneceu intocável. A FIFA o declarou oficialmente o jogador do século XX em 2000, dividindo a honra com Maradona. O Comitê Olímpico Internacional o elegeu o atleta do século. Governos ao redor do mundo lhe concederam honrarias máximas. Ele acumulou títulos de cidadão honorário em dezenas de cidades pelo planeta. O mais impressionante é que novas gerações, que nunca o viram jogar ao vivo, continuavam reconhecendo sua grandeza em plena era digital, com Messi e Cristiano Ronaldo dominando o futebol mundial. O nome de Pelé permanecia como referência máxima. Quando se discutia quem era o melhor de todos os tempos, Pelé sempre estava na conversa, sempre. Os últimos anos de sua vida foram marcados por problemas de saúde, cirurgias, internações, fragilidade crescente. O corpo que um dia foi templo da perfeição atlética, agora sucumbia ao tempo. Mas mesmo debilitado, Pelé mantinha o bom humor e a dignidade. Suas redes sociais traziam mensagens otimistas, fotos com a família, reflexões sobre futebol e vida. Em 29 de dezembro de 2022, o mundo parou. Pelé faleceu aos 82 anos, vítima de um câncer de cólon que lutou bravamente por anos. A notícia causou comoção global. Estádios pelo mundo inteiro guardaram minutos de silêncio. Jogadores usaram camisas em homenagem, líderes mundiais prestaram condolências. O Brasil decretou 3 dias de luto nacional. O velório na Vila Belmiro foi emocionante. Mais de 230 mil pessoas passaram pelo estádio para se despedir. Filas quilométricas, pessoas chorando, cantando, relembrando. O caixão foi colocado no centro do gramado. Envolvido pela bandeira do Brasil, era a despedida do rei em seu castelo. O cortejo fúnebre percorreu as ruas de Santos, passando pela casa de Dona Celeste, sua mãe centenária, que assistiu da janela. Destroçada, o caixão do filho passar, uma cena de dor indescritível. Nenhuma mãe deveria enterrar um filho, independente da idade. O sepultamento foi no Memorial Necrópole Ecumênica, em Santos, em um jazigo vertical de 9 andares, o 9º andar. Em referência aos números que usou em campo, o mundo perdeu Pelé, mas ganhou sua imortalidade. Porque lendas não morrem menos, transformam-se em eternidade. Cada criança que chuta uma bola pela primeira vez carrega um pouco de Pelé. Cada golaço marcado em campos de várzea ou em estádios milionários ecoa seus feitos. Cada drible, cada comemoração, cada sonho impossível de um menino pobre que quer ser jogador, tudo isso tem DNA de Pelé.
Ele provou que futebol é mais que esporte. É linguagem universal. É ponte entre culturas. É esperança materializada em forma de jogo. Nasceu Edson Arantes do Nascimento, virou Pelé, tornou-se rei. E agora habita a eternidade como símbolo máximo do que o ser humano pode alcançar quando o talento encontra determinação. Das ruas de terra de Três Corações aos campos iluminados do mundo inteiro, a jornada foi épica. E a lenda permanecerá viva enquanto existir uma bola, um campo e alguém disposto a sonhar. O rei está morto. Viva o Rei Eterno!